Você já parou para pensar como um mesmo povo pode viver dois extremos tão opostos? De um lado, uma nação com tecnologia de ponta, cultura pop que conquista o mundo e um dos sistemas educacionais mais competitivos do planeta. Do outro, um regime fechado, com isolamento quase total, censura e relatos de fome. Hoje, vamos entender como surgiu a divisão das Coreias, o que o povo coreano sofreu nas mãos dos japoneses, os interesses geopolíticos que alimentaram essa ruptura e o motivo do salto impressionante da Coreia do Sul, enquanto o Norte permaneceu estagnado. A história por trás das duas Coreias é uma mistura de guerra, ideologia, resistência e consequências que ainda ecoam no presente. Por mais de 1000 anos, a Península Coreana foi um território unificado. Diversas dinastias governaram a região, mas sempre mantendo a identidade cultural coreana muito forte. Essa unidade só começou a ruir no início do século XX, com a chegada do imperialismo japonês. Em 1910, o Japão anexou oficialmente a Coreia, dando início a um dos períodos mais traumáticos da sua história. Durante 35 anos de ocupação, os coreanos perderam sua liberdade, sua língua foi proibida nas escolas e muitos foram forçados a mudar seus nomes para nomes japoneses. A repressão cultural foi brutal. Milhares de coreanas foram escravizadas sexualmente como mulheres de conforto para o exército japonês. E a economia local passou a servir os interesses do Império do Japão. Mas essa ocupação acabou em 1945, com o fim da Segunda Guerra Mundial. Só que, em vez de conquistar a liberdade completa, a Coreia ganhou uma nova dor. Com o Japão derrotado, os aliados precisavam decidir o que fazer com seus antigos territórios. E assim nasceu uma divisão provisória, marcada pelo Paralelo 38. Ao norte, as tropas soviéticas ocupariam a região. Ao sul, os Estados Unidos assumiriam o controle. A ideia inicial era simples: administrar a transição até a reunificação. Mas a Guerra Fria estava começando. E com ela, a esperança de uma Coreia unificada desapareceu. Em 1948, dois governos diferentes foram oficialmente formados. A República da Coreia, no sul, com apoio dos Estados Unidos. A República Popular Democrática da Coreia, no norte, com apoio da União Soviética e depois da China. Nascia ali uma das fronteiras mais tensas do planeta. 2 anos depois, em 1950, a tensão virou guerra. A Coreia do Norte invadiu o sul tentando reunificar a península à força. Começava a Guerra da Coreia, um dos conflitos mais sangrentos do século XX. Com apoio da ONU, liderado pelos Estados Unidos, a Coreia do Sul resistiu. Do outro lado, a China entrou em defesa do norte, mandando centenas de milhares de soldados. Foram 3 anos de batalha intensa, com mais de 3 milhões de mortos. Em 1953, foi assinado um cessar-fogo, mas nunca um tratado de paz. Ou seja, as Coreias continuam tecnicamente em guerra até hoje. A fronteira ficou marcada por uma zona desmilitarizada, a famosa DMZ, um dos locais mais vigiados do mundo. Enquanto a Coreia do Norte se fechava cada vez mais em torno do regime comunista de Kim Il-sung e mais tarde de seu filho e neto, a Coreia do Sul enfrentava outro desafio: como crescer em meio a ruínas. Nos anos 1960, o país ainda era pobre, rural e instável politicamente. Mas então veio um plano de industrialização agressivo, apoiado por investimentos externos, especialmente dos Estados Unidos, e com forte participação do setor privado. Empresas como Samsung, Hyundai, LG e Kia surgiram ou se fortaleceram nesse período. E assim nasceu o chamado Milagre do Rio Han, em referência ao rio que corta Seul. O país investiu pesado em educação, tecnologia e exportação. Hoje, a Coreia do Sul é uma potência econômica, um exemplo de inovação tecnológica e influência cultural global, com K-pop, cinema,
games e mais. Já a Coreia do Norte seguiu um caminho totalmente oposto. Após a morte de Kim Il-sung, o poder passou para seu filho Kim Jong-il e depois para seu neto Kim Jong-un. É um dos poucos regimes comunistas hereditários do mundo. O país vive sob forte repressão, com controle total da mídia, limitação severa ao acesso à internet e punições extremas para quem desafia o governo. A população enfrenta dificuldades crônicas de alimentação, escassez de energia e um isolamento quase completo do restante do planeta. Mesmo assim, o governo norte-coreano segue investindo em armamento, incluindo armas nucleares, o que mantém a tensão constante com os Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul. Hoje, quem observa imagens de satélite vê um contraste impressionante. O sul iluminado, pulsante, com cidades vibrantes. O norte mergulhado na escuridão. Mas as diferenças vão além da aparência. Segundo relatórios da ONU e ONGs, norte-coreanos são, em média, 5 centímetros mais baixos que os sul-coreanos, resultado da má nutrição. Enquanto isso, a Coreia do Sul tem um dos melhores sistemas educacionais do mundo, embora também enfrente desafios como pressão excessiva sobre os jovens e altos índices de depressão. Apesar de todas as diferenças, os coreanos do Norte e do Sul compartilham a mesma língua, a mesma história e a mesma origem. Muitos sul-coreanos ainda têm parentes no Norte, mas não podem se comunicar livremente com eles. Ao longo das décadas, houve tentativas de reaproximação. Encontros entre famílias separadas, cúpulas diplomáticas e acordos de cooperação. Mas nenhum deles resultou em uma reunificação concreta. Hoje, a esperança de união parece distante. Mas o desejo de paz, esse segue vivo. A história das duas Coreias é um lembrete poderoso de como interesses globais podem moldar o destino de uma nação. E também de como o povo pode resistir, se reinventar e prosperar, mesmo após as maiores tragédias. E você? Acredita que um dia as Coreias vão se reunificar? Ou acha que esse abismo só tende a crescer? Deixa sua opinião aqui nos comentários, porque esse tema merece ser debatido. E se você curtiu esse vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal Entre Fatos e Lendas e compartilhar com quem gosta de história e geopolítica. Até a próxima!